E o ponto que eu quero trazer para a gente discutir a partir desse momento do podcast é: tinha uma palavrinha composta maravilhosa, Valdir, do nosso mundo de arquitetura e de TI, que é Cloud Native. Bonita essa Ela é palavra. até bonita, né? É bonita. Né? Você fala assim, nossa, Cloud Native. Não é bonito? Como que a gente começa a olhar? Você falou uma outra palavra muito bonita também, Dario, que tem muito a ver com isso, que é roadmap. E a voz dele ficou mais bonita. Tudo na voz desse homem fica mais bonito. Ele tem, né, um jogo Se ele bom, falar né? Cloud Native, eu me apaixono. Ele é casado, ele já falou aqui. Verdade. Já tentei fazer uma investida aqui. Já não rolou, né? Não rolou. Vamos ver se ele gosta de você. Pois é. Barbinha branca. Então, já tem um charme do grisalho. Né? Então, quando a gente fala de roadmap, e aí você faz, por exemplo, a migração que se justifique com lift and shift para uma nuvem pública, a importância de você ter um roadmap para, de fato, pegar aplicações que não são cloud native e começar a utilizar os recursos nativos da nuvem, né? Para que a gente não tenha que fazer o mesmo processo que a gente faz no data center, que é pagar o limite superior de processamento. Então eu tenho ali um grande monolito. Esse monolito está rodando numa VM. Pode ser que eu tenha vantagem de fazer um lift and shift desse cara, levo para lá, deixo o dado disponível, de repente num banco já como serviço, já uma boa evolução. Mas como eu pego esse monolito, crio um roadmap para, por exemplo, esse cara virar uma API de microserviço, Exato. separar esse cara, o front-end, tirar aquele front-end de lá e botar numa CDN, por exemplo, e utilizar os recursos que a nuvem me permite para que eu consiga fazer o meu gráfico de custo acompanhar o meu gráfico de processamento. Porque se eu deixo o VM ligado o tempo todo, eu tenho um custo constante e o processamento varia dentro daquela VM. Como que eu uso os recursos de nuvem para que isso de fato acompanhe essa curva de processamento com o meu custo financeiro? Né? Exatamente. Então, isso é importantíssimo, né? Porque a nuvem, ela traz alguns recursos, né? Por exemplo, você pega o recurso de serverless, né? Eu vou fazer lá, vou desenvolver uma aplicação que ela vai ser acionada por evento. Esse evento é um troço que ninguém sabe direito quando é que vai acontecer, mas eu só quero pagar meu processamento quando o evento acontecer. Isso aí foi uma inovação fantástica, né? Então, com uma VM lá dedicada lá, sentadinha, esperando o evento acontecer e eu pagando a conta minuto a minuto, né? Esse ganho não vem. Então você tem que dar o próximo passo. Quebra um monolito, pega aquelas... isso aqui faz sentido implementar um Lambda. Põe um Lambda lá porque ele vai ser acionado aqui quando o evento chegar e eu vou pagar aquele minutinho de processamento lá e beleza. É a mínima unidade de pagamento que eu posso fazer. Cara, isso é fantástico. Você otimizou o seu investimento. Então, assim, hoje é tudo uma questão de... É o tripé, custo, qualidade e velocidade, né? Então, assim... O mundo hoje é um mundo onde todo mundo quer agilidade. As empresas têm que lançar produtos mais rápido. O ciclo de inovação ele reduziu muito, né, o tempo. A curva S de inovação ainda existe, mas ele era um S esticadão, né, assim, aquele S demorado e tal, né? Essa curva ele foi ficando um S espremido, né? Ele é quase uma reta para cima, né? Mas ainda existe. Mas o ciclo de inovação está cada vez mais curto. E aí, quando você traz o seu workload para a nuvem, você tem que dizer o seguinte: cara, eu tenho um produto novo para lançar. Esse produto depende de algumas capabilities que eu tenho aqui na nuvem. Vou fazer um lift and shift e tal, mas eu tenho outros benefícios que não param por aí, né? E sempre que você puder já partir para um cloud native, melhor. Mas se demorar 1 ano para você desenvolver sua nova aplicação, 6 meses, e você puder fazer um lançamento de produto com 3 meses que vai aumentar a sua receita de forma significativa, por que não? Sim, pode ser uma Porque você não está... intermediária. Você tá no final das contas, você tem que atender o negócio, né? Então, assim, se o negócio tem lá uma oportunidade de capturar um crescimento grande da base de cliente ou de receita no mercado, com novos produtos que você consegue agilizar em um tempo 3, 4, 5, 10 vezes menor, por que não? Né? E quando a gente fala desse roadmap e dessas etapas que a gente tem para tornar a aplicação cloud native, né, Dario?
a gente passa muito por uma palavrinha que a gente conhece muito bem, né, Valdir? Replatform, estrangulamento e modernização de aplicações. Perfeito. É o serviço que a VMware ela oferece. Né? Conheço uma empresa boa que faz isso. Essa é boa, viu? Essa eu garanto. E é bem interessante, né? Toda essa fala do Dario, né? Ele está trazendo um viés, né, de negócio. Ele não tá olhando para a tecnologia, né? E toda a nossa conversa está baseada nisso. E o time de tecnologia ele tem que pensar nisso, né? Então, um time orientado, né, a essa estratégia de modernização, ele vai olhar tanto para o Replatform, para o Rebuild, para o Re-Architect, vai olhar qual a melhor forma de atingir o mundo Cloud Native. E assim, você consegue fazer isso com as aplicações, né? Você consegue quebrar elas. Você falou aqui no começo da sua pergunta, né? Como eu começo a colocar os serviços que eu tenho na aplicação? Vamos trazer um mundo do Java ali no passado, né? Poxa, o servidor de aplicação era esse conjunto de serviços que nós tínhamos. E se você trabalhou direitinho, né? E aí é um ponto que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, né? Se você desenvolveu o software direito e você colocou as responsabilidades nos lugares certos, então você começa a falar, poxa, para que eu vou trabalhar com fila dentro do meu servidor JE? Usa lá o SQS da Amazon, né? O PubSub do Google. Se eu uso gerenciador de sessão dentro da minha aplicação, por que eu não posso simplesmente usar um Redis? Pô, eu já tenho Redis gerenciado em qualquer nuvem. É mágico isso. E aí, né, uma boa aplicação, ela foge do lock-in. Ela trabalha em cima dos padrões, usa ali uma camada de abstração para você poder plugar e desplugar, né? E aí você vai fazendo essa modernização paulatina, né, que a gente fala do Replatform. Então, assim, estratégias, né, são várias e são compostas, né? Nunca são uma só, né? E cuidando daquelas melhores práticas de arquitetura, né, o Valdir, que você conhece de trás para frente, né? Então, vamos desenvolver a aplicação stateless, vamos realmente desenvolver a coisa de uma forma que ele consiga se beneficiar desses recursos da cloud, né? E lá tem recurso gerenciado, não gerenciado, tem um portfólio de opção, né, para você escolher. Pega, por exemplo, banco de dados que você falou, né? Puta, eu vou morrer algemado com meus dados algemados nesse banco de dados aqui pro resto da vida, né? E às vezes, cara, você pega um banco de dados e usa aquela licença lá para fazer tudo que dá para fazer com ela, sendo que para algumas aplicações não é a solução ideal. Mas, cara, se eu usar outra aplicação, é mais um cara que eu tenho que botar para administrar, né? Para aprender, tem que pagar esse cara. Se eu mantenho na... Então você utiliza aquela tecnologia fazendo coisas para as quais ela não é boa, porque você não tem alternativa. Aí você vai para a nuvem, você fala, puta, eu tenho um banco NoSQL aqui, eu tenho um banco relacional aqui, eu tenho um banco de grafo aqui, eu uso aquilo que é o melhor, né? Eu tenho um chave-valor. Pode ter pequenas instâncias de cada um. Exato. E isso é o maravilhoso, né? Porque geralmente, você falou, né, Dario, o cara tem lá um grande appliance gigantesco de um banco de dados on-premise, e ele quer fazer aquele geladeirona. Aquela geladeira gigante. E o cara quer fazer... O problema é que ele tem orgulho daquela geladeira. Isso, exato. Ele vai fazer o dinheiro valer, Aquilo entendeu? não é uma geladeira de cerveja. Não, infelizmente não. Diferente. Apesar de ser tão geladinho quanto. Exatamente. Mas nem cerveja gelada sai de lá, né? Então, o cara vai fazer aquilo valer, até porque ele tem que amortizar aquele custo. Então, cara, você tá arquitetando aquela prática, você vai ter que usar aquele appliance e aquela estrutura que tem lá. Mesmo que você pudesse ter uma estrutura muito menor numa nuvem, por exemplo, para uma arquitetura diferente daquilo que você está fazendo. E a grande vantagem da nuvem é essa. Você não precisa ter grandes appliances, como a gente tem no ambiente on-premise, né? Então, é tudo muito grande, cara. É o que a gente falou, né? Você paga o limite superior. Exato. Né? Você tem que pagar hardware, tem que pagar operação, e você tem oportunidade, e aí é o ponto-chave, né, Valdir? Você, para inovar, tem que experimentar.
quem que investe num hardware gigantesco para fazer uma experimentação, um MVP, né? alguma coisa? Não dá, cara. Não dá. Vou testar um API Gateway aqui, vou pagar 2 milhões. Isso. Não tem como, né? Vou testar o API Gateway, a máquina vai vir lá dos Estados Unidos. Isso. Vai vir aqui com lacradinha. Se não parar na alfândega, vai levar 3 meses, 4 meses para chegar. Exatamente. Como é que você chega para um PO, para um PM e fala, cara, vamos fazer um microserviço aqui para testar esse comportamento da aplicação num ambiente on-premise? Daqui 3 meses a gente começa o seu produto aí, tudo bem? Ele fala, meu negócio morreu. Exato. Meu negócio morreu. Daqui 3, 4 meses meu negócio morreu, pronto. E essa questão, por exemplo, ó, é disponibilidade. Lembra que eu falei que você está comprando atributos de eficiência e de inovação? Cara, AI ML. Eu preciso gerar um modelo e preciso treinar um modelo, né? Aí, cara, eu vou treinar um modelo. Para treinar um modelo, putz, eu preciso de um monte de máquina, um monte de dado, mas eu só preciso disso por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Você vai comprar tudo aquilo, botar no seu data center, fazer o uso de 3 semanas, depois você faz o quê com aquela porcaria toda que tá lá, né? Você não faz nada. E todo e-commerce hoje Inviabiliza. tá pensando o quê? Qual que é a melhor oferta para eu mandar para a pessoa, né? O NBO aqui, Next Best Offer. Ele vai precisar treinar uma inteligência artificial ali para poder fazer isso, né? Então ele vai gastar tudo isso que você falou. Imagina, todo mundo precisa um laboratório, precisa para poder oferecer um exame correlacionado, um e-commerce precisa para poder oferecer um produto correlacionado. Então todo mundo está precisando disso hoje. E aí você não tem agilidade, né? E você imagina, né, o Valdir? Você imagina que, eu tive uma puta ideia aqui, desenvolvi um modelo bacana de inteligência artificial, tem que treinar esse cara, né? Eu preciso comprar 10 GPUs. Já saiu uma fortuna. Bom, mas com 10 GPUs, eu vou levar 2 meses, 3 meses treinando esse negócio. Aí você fala, não, eu posso comprar o serviço na nuvem, eu compro 200 GPUs, e faço o treinamento em um dia. Cara, é uma flexibilidade incrível, né? Que você não teria se não tivesse a nuvem. Posso dar um caso pessoal, Dario, que a nuvem me salvou? Na minha dissertação de mestrado, eu tinha que fazer alguns gráficos. E tinha um algoritmo muito grande para processar esse gráfico. Para variar, como todo bom brasileiro maquinzista, eu deixei para a última hora, né, Valdir? Eu tinha que gerar aqueles gráficos ali, tipo faltando 2, 3 dias para conseguir entregar a dissertação. Eu já estava com o algoritmo pronto, já sabia que ele funcionava, já estava com a dissertação escrita, só precisava gerar os gráficos, né? Só que aí para gerar os gráficos, eu tinha que gerar aquela tabela, né, a tabela de chave-valor, para poder plotar os gráficos e colocar na monografia. Beleza. 2 dias antes eu comecei a rodar o primeiro algoritmo para fazer o primeiro gráfico da minha casa. Demorou 8 horas. Nossa Senhora. Aí bateu o desespero. Eu tinha pelo menos uns 40 gráficos para gerar. Você não pensou em ir lá no laboratório do Mackenzie, não? Provavelmente as máquinas lá não eram melhores do que a da minha casa. Todas não eram melhor, né? Aí eu falei, cara, como é que eu vou gerar isso a tempo para conseguir entregar a monografia no prazo? Entrei lá na minha conta, na nuvem, subi uma máquina com 32 núcleos, 128 GB de memória. Falei, cara, vai ter que rodar, depois eu pago. Eu não quero nem saber quanto vai dar. Cartão de crédito, divide. Não sei, depois nós dar um jeito. Fiz um shellzinho para gerar todos os meus CSVs lá, subi meu algoritmo lá, rodei. O primeiro de 8 horas demorou, 20 e poucos minutos para gerar. Fantástico. Começou, pá. Cara, eu sei que em 4, 5 horas gerou tudo, eu desliguei a máquina, peguei, entreguei minha monografia e fui a pessoa mais feliz do mundo. E eu nunca encontraria uma máquina com 32 núcleos na minha vida. Eu nunca vi. Nem na Santa Efigênia. Nem na Santa Efigênia. Nunca, em lugar nenhum. Eu nunca vi uma máquina de 32 núcleos na minha vida, na minha frente, cara. Como é que eu conseguiria fazer isso? Então, a minha dissertação... E ela tava lá sentadinha te esperando, você vê? Ligou em uns 3 Igual minutos. ela, tem um monte de outras. Olha só que coisa, né? Então, eu preciso de uma máquina dessa na minha vida? Até hoje, não. Eu precisei por 4 horas. Fui lá, liguei, rodei meu algoritmo, entreguei meu trabalho e sou uma pessoa feliz até hoje. Né? E saiu barato ainda. Eu falei, nossa, deu só isso? Saiu barato.
pelo valor que me trouxe, pelo desespero que eu tava, Imagina. eu teria pago 10 vezes aquilo que eu Tava paguei. pagando até hoje feliz. Valeu o título de mestre, né? Valeu. Valeu o título de mestre. É isso que valeu. É isso 2 aí. anos de trabalho, de estudo, né? Pois é. Salvou sua vida. É isso aí, cara. É uma coisa que você falou, é uma coisa completamente sazonal. Por que você vai investir para ter a propriedade dos picos que você precisa? Exato. E aí eu vou te falar um negócio. Tem uma coisa que, assim, ó, o argumento das pessoas que são mais reativas ao avanço, à transformação, né? É uma coisa que eu já ouvi muito, né? O cara fala, não, mas eu já tenho uma cloud, é a minha cloud privada, né? Será que ele tem essa escalabilidade toda na cloud privada dele? A escalabilidade na cloud privada dele é 0. Ele tá com... Né? E o conhecimento, né, que precisa ter, por exemplo, eu tive uma situação comercial com o Dario, né, onde a gente precisava fazer uma prova de conceito com computação confidencial. Nós precisávamos rodar aplicações que já estavam escritas. Coisa simples, né? Era blockchain mais computação confidencial. Só isso. Coisinha básica. Coisa assim. A gente faz isso para brincar. Faz a escola para tirar sarro. Aí, bom, vamos rodar, né? Pô, como é que eu faço isso? Eu vou ter que comprar uma máquina e tal. Era uma POC, cara. Eu tava lá para provar que funcionava. Vamos ver aqui, o que é essa cloud aqui? No caso, eu tava usando o Google. Essa tal de cloud. Essa tal de cloud aqui. Vamos ver se essa cloud... Cláudia. Cláudia me entrega. Vamos ver aqui como é que eu faço para rodar essa aplicação em nuvem. Pô, mas é só colocar esse true aqui, né? Tinha lá Era um flag. Era um flag, bicho. Era um flag. A dificuldade era um flag. O cara me entregava uma máquina com software que processava os comandos no processador. Ele tinha lá, por causa dessa tal flag, ela tinha lá uma criptografia que estava associada também com os dados que eram colocados na memória e pronto, só o processador conseguia ler o que era colocado na memória. E não tinha heap dump que você tirasse que ia poder ficar visível a informação. O que eu precisei saber? Colocar o true na flag certa. Acabou, cara. Veio lá, a gente pegou as aplicações que nós tínhamos, botamos para rodar lá e funcionou. Magicamente. E a POC acabou. Pronto, eu fui lá, desliguei as máquinas, pronto, foi entregue. Então, a gente falou muito de capacidade e disponibilidade, né? O Dario falou de um índice onde ele colocava muito do conhecimento, né? Das pessoas ali, né? Então, eu não precisei ter um conhecimento tão apurado. O serviço estava lá disponível, né? Eu consegui utilizar um serviço que estava lá disponível e pronto. Eu não precisei aprender tanto, né? Aprendi um pouquinho lá para dar flag, mas pronto, já estava entregue, né? Então também é uma das coisas que a cloud te entrega. Um serviço, uma inteligência as a service. Né? A inteligência pronta, embarcada no produto que vai te levar aonde você quer chegar. Segura esse ponto, que eu vou dar mais um exemplo e eu quero discutir esse ponto da inteligência. Inteligência as a service. Isso, eu quero discutir isso porque tem um ponto Você crítico gostou? em cima disso. Você gostou desse nome? Por isso que você é meu co-host. Coco Host. Co-host, isso.